galerinha, olha só. Como eu tenho só 15 minutinhos, eu só vou bater um papo sobre o comecinho da aula aqui, ó. A matéria que nós vamos começar a estudar é chamada cinemática. O senhor vai querer que eu decore? Eu vou te falar que eu só decorei os nomes todos depois de muitos anos. Eu não me preocupava em decorar os nomes. Mas o aluno que organiza na sua mente a matéria, ele tem um pouco mais de chance de se dar bem. Então o nome da matéria é cinemática. O que é assim? Não precisa copiar por enquanto também não, tá? Aliás, ó, poucos alunos aprendem copiando. Poucos alunos aprendem copiando. Quem aprende copiando deve exercitar essa ideia. O problema é que tem vários estudos que mostram que quando tu está copiando uma coisa, o que está sendo dito tu não está absorvendo. Mesmo quem se diz ninja e processador dual core, multitarefa, tu vai testar o cara se arroma, ele é unitarefa. Ser humano é sempre unitarefa. Pode achar, não, mas eu escuto música, vejo televisão e faço tarefa. Faz os três mal e porcamente. Não escutou a letra toda da música, não assistiu o programa direito e a tarefa está uma bosta. Escuta o que eu estou dizendo. E não é o Otávio que está falando isso, tá, cara? É cara muito além do Otávio que fez um monte de pesquisa e provou. O ser humano é unitarefa. É por isso que a dica maior é evitar copiar. A não ser que eu parei de falar, não, agora é para copiar. O que nunca vai acontecer porque está lá no vídeo. Se quiser copiar, depois copia em casa. Ou melhor, faz assim, ó. Pronto, arrastei a aula para o meu computador. Eu faria isso, eu baixaria todas as aulas e faria uma pastinha, matemática e outra pastinha, física. Porque vai que deu pau na tua internet. Tá entendendo? Aí tu vai lá, tem a aula do HD, não vai ocupar muito espaço mesmo. O que a cinemática faz? Estuda os movimentos. Cuidado, hein? Ela estuda os movimentos sem se preocupar com a causa do movimento. Como assim, professor? Estuda os movimentos sem se preocupar com a causa. A outra, isso tem na apostila escrito também, tá? Melhor que isso ainda. Mais bonitinho e mais completo. Ou seja, eu quero saber qual é a velocidade do cara. Quanto tempo vai demorar para chegar na escola? Qual foi a trajetória que tu fez para chegar aqui? Essas são as questões da cinemática. Ela não fica perguntando por que o carro do teu pai anda? É gasolina? É GNV? Tu foi empurrando, se estragou? Ou tu veio pedalando? Porque a energia química move os músculos e faz tu... Não interessa se é energia química ou o que é. Eu quero saber a velocidade, quero saber o tempo de chegada, quero saber a aceleração. Depois vai ter uma outra parte da física chamada dinâmica. A dinâmica estuda as causas do movimento. Essa vai estudar as causas. Essa aqui, sem se preocupar com as causas. Exemplo da dinâmica, as leis de Newton. Bom, pessoal, pra gente, como a física é uma nova linguagem, pra gente poder bater papo sobre física, eu vou ter que te introduzir umas palavras novas que tu usava no teu dia a dia, mas com outro significado. Agora vão ser as palavras do vocabulário da física. Eu acho que é por isso que muita gente não aprende física e matemática, cara. É que nem inglês. O cara tá na escola, fez 10 anos de inglês na escola, não sabe falar nada de inglês. Porque precisa de prática, né? Precisa de dedicação, precisa de um ano após o outro tu ir avançando de nível. Então se o cara não avança de nível, o cara continua sem falar. E matemática e física são linguagens novas. Dizia o Johannes Kepler, físico astrônomo, 1400 e pouco, ele falava, Deus é matemático. Ele falava isso e eu acho que está certo. Deus é matemático. Depois eu vou te provar por que Deus é matemático. Estuda os movimentos sem se preocupar com a causa. Então, conceitos básicos. Conceitos básicos. Deixa eu ver quantos conceitos básicos eu me lembro aqui. Movimento, repouso, posição. Parece que tu sabe o que é isso aqui tudo, né? Posição, trajetória,
ponto material, corpo extenso, faltando mais algumzinho aí que eu já vou lembrar. Em outros anos, eu passava cada um daqueles e escrevia no quadro. Só que aí o cara vai ficando velho, vai percebendo, meu Deus, como é burro essa maneira, né? Porra, escrever no quadro, o cara copiar. Olha o que eu estou te dizendo, pro teu bem. Isso é loucura, cara. É uma loucura. Muito mais vale tu olhar para mim e raciocinar comigo, ver se o que eu estou falando faz sentido e perguntar na hora, interagir. Aprende melhor. Tem exceção para isso? Pode até ter, cara. Não conheço. Ah, a mais importante dela, lembrei. Referencial. Galerinha, fala. Você vai explicar agora o que é? Eu vou explicar rapidamente o que é. Na próxima aula, vou reexplicar. Aí nós vamos fazer um exercíciozinho rápido sobre isso. Ou seja, nunca é de primeira, entendeu? Sempre tem retomada e retomada. Isso aí. Porque assim, ó, o cara olha isso, vai me explicar o que é movimento, né, pessoal? Tá bom. Agora vai me explicar o que é repouso. O cara que não é humilde, ele já fica achando graça, né? Não tem que me ensinar o que é repouso. Eu sei o que é repouso. Tá parado? Ó, repouso. Nada a ver, esquece. Talvez o melhor seja começar por aqui, ó. Referencial. Quando a pessoa no dia a dia vai dar uma referência, ô fulano, me encontra na frente do Burger King. O Burger King foi a referência, concorda comigo? Aí tu vai lá, tal hora tu tá na frente do Burger King. Aí o cara não chega e diz, não, 5 minutos eu tô aí. Se o cara for pra frente do Bob's, tu não vai encontrar o cara. Tem que ser Burger King. Então referenciar no dia a dia é muito fácil, né? É algo que tu usa como referência. Tranquilo? Agora eu pergunto uma coisa, ó. Qual é o nome? Qual é a posição da Bruna? O cara do nada não vai pra dizer 3 metros. 3 metros em relação a quê, cara? Ah não, em relação ao cartaz do Cristo aqui. Aí tu puxa uma trena e diz, não, são 3 metros na frente do cartaz. Poderia ser 1,5 metros à frente do quadro. Tu percebeu que quando eu mudei o referencial do cartaz para o quadro, mudou a posição dela? Não? Vamos de novo. Pega uma trena, vou usar isso aqui como referência. Já viram trena? Uma régua grandona, pode ser. Pega uma régua grandona, olho para o final da régua e digo 3 metros. Ela está a 3 metros do cartaz. Agora eu vou usar como referência essa carteira. Pego a mesma régua, meço 60 centímetros. Mudou a posição dela ou não mudou? Mudou, cara. Claro. Como assim? Era 3 metros e agora 60? Ela mudou? Claro que mudou. Não mudou? Sim. Era 3 metros, passou para 60 centímetros. É porque na tua cabeça a posição é o local que ela está na sala de aula. Na física não. Referente a ti? Referente a alguma coisa. Eu tenho que dizer quem é a coisa que eu usei para dizer que era o zero, para começar a medir. Como é o nome dessa coisa na física? Referencial. É o nome do local onde nós escolhemos como posição zero. Fala, meu querido, desculpa a demora. Não, quem que disse que espaço tempo estava ligado? Por favor? Quem que disse que espaço e tempo estava ligado um ao outro? Einstein começou com essa ideia. Certo? Mas assim, quando a gente fala dessa maneira, para o leigo eu acho que é mais confuso do que explicativo. Certo? Se tu quiser entender um pouco melhor isso, é pensar assim, ó, a luz ela não vai instantaneamente de mim para o resto do universo. Então se tu estivesse a 10 anos-luz de mim, e ela estiver a 1 anos-luz de mim, e aí uma luz piscou em mim, ela vai demorar 1 ano para ver aquela luz piscar. Tu vai demorar 10 anos para ver a luz piscar. Certo? Ou seja, não adianta saber aonde está o objeto que brilhou. Eu tenho que saber a que distância vocês estão do objeto para saber quando tu vai enxergar aquilo. O tempo está relacionado com a distância entre os objetos. Nós não percebemos isso inicialmente porque os objetos da nossa vida são muito próximos uns do outro. Certo? Então se eu piscar o olho, tu e ela vão perceber que eu pisquei o olho no mesmo momento.
Mas se ela tivesse a 1 ano-luz de mim, me olhando com um super telescópio, e tu a 10 anos-luz, eu pisquei em 2000 meu olho, ela ia ver em 2001 que eu pisquei o olho, tu só ia descobrir que eu pisquei o olho em 2010. Loucura, né? É por isso que o espaço e o tempo são conectados. Mas essa é uma história que eu só vou poder completar para ti no terceirão. Mas se tu for tarado e não resistir, vai lá, CSC, 3 CSC lá no meu canal, e tu assiste as aulas de relatividade especial do Einstein que eu dei no passado para a galera do terceirão. Entendeu? Aí é uma aula inteira que eu explico com calma, aí tu vai apaziguar essas tuas ideias. Essa tua curiosidade, parabéns pela curiosidade. Onde que eu estava? Me perdi completamente. Estava falando do que era referencial. Algum colega pode arriscar e explicar para os outros colegas o que é referencial? Não, pô, pode errar, não dá nada. Mano. É que tipo, o referencial é onde de onde você pensa, entendeu? Tipo, o referencial geralmente é você, você pensa. Legal. Tipo, aquilo lá tá se mexendo. E referencialmente a mim, se tiver alguma coisa se mexendo na mesma velocidade, eles vão estar parados. Legal. Gostei do que ele falou, se tu decorou o que eu falei e repetir, eu aceito também. É claro que o ideal é como o amigo fez, falar com a própria palavra dele, certo? O amigo aqui no cantinho falou 0, posição 0. Eu gosto de tu lembrar que referencial é onde tem a plaquinha 0 km. Então se tu tá lá na BR, ai pai, meu carro quebrou no quilômetro 220, pode vir me ajudar? Como é que ele vai descobrir onde é que tu tá? Porque ele vai pelas placas e vai descobrir quilômetro 220, achei. Pô, como é que o engenheiro descobriu que ali era o quilômetro 220? Porque um grupo de pessoas decidiu, aqui é o 0. Vamos começar a medir a partir daqui, vamos, é o referencial, placa 0. Aí vai, 1 km, 2 km. Ou seja, referencial na física nada mais é que o local escolhido como posição 0. Quando o amigo falou dele, ele foi perfeito porque nós, seres humanos, ou nos usamos como referencial ou usamos a Terra. Certo? É isso mesmo que tu falou. Olha só, galerinha. Falei o que é referencial. Agora todo mundo aprendeu, né, professor? Não viaja, cara. Não viaja, vamos exercitar, nós vamos errar, nós vamos voltar a falar do que é referencial. Só que olha só. Alguém poderia me dizer o que é a posição de um corpo? A distância que ele está do referencial? Pronto, é isso. Foi na tampa. É a distância que o objeto está do referencial. Quando a gente fala em posição, galera, quando a gente fala em posição, dá a sensação de que é o local que ele está em relação à sala de aula. Que o local que ele está no mundo. Não. Posição é a distância do objeto que eu estou estudando até a placa 0. Pega a trena, mede. Ah, tá. Aqui, achei a posição do cara. Posição é uma coisa relativa ou absoluta? Coisa absoluta é que é e acabou, não muda nunca. Coisa relativa é que pode mudar. Claro. Por que é relativo? O exemplo que eu dei com a colega. Quando o referencial era o cartaz, a posição dela era uma. Quando o referencial que eu usei era a cadeira, a posição dela era outra, mesmo ela não tendo mudado de lugar. Por isso que a maioria, alguns não concordaram. Como assim que a posição dela mudou? Ela está sentada ali, pô. Não mudou coisa nenhuma. Mas eu medi na tua frente, cara. Uma deu 3, a outra deu 60 centímetros. Uma deu 3 metros, outra 60 centímetros. Então, qual é a minha posição? Referente aqui? É sempre a pergunta que vai aparecer em relação a quê, professor? Em relação à lua? Em relação à tua carteira? Ou seja, perguntar para uma pessoa qual é a tua posição sem esclarecer o... Nem adianta perguntar. O pior é isso aqui, olha só. O que é estar em movimento? Depende do referencial. Depende, com certeza. Depende do referencial. Mas o que é estar em movimento? Você se mexer para longe, perto, para o lado do referencial. Quando o tempo passa e a posição... O que é estar em repouso? Não se mexer perante o... É quando o tempo passa e a posição não muda. Então eu vou perguntar a vocês. Prestem atenção, hein? A parte, o filé da aula, como eu costumo falar. Prestem atenção. Eu estou em movimento ou em repouso? Repouso. Depende da viagem. Matou e matou também. Depende do referencial. Então esclareçam, por favor. Se for ao giz, você está parado. Em relação ao giz, eu estou parado, cara. Dá para acreditar nisso? Mede a minha distância até o giz. Muito Nenhuma, sério? E agora? Mas Sério, e agora?
Eu estou parado em relação ao giz. Professor, Simples, né? Em relação a vocês, eu estou andando. Em relação a muitos podem estar revoltados. Como assim o cara está ali? Pô, agora não, ferrou tudo. Aqui o meu referencial. Se eu deixar a roupa juntinha no meu corpo, eu posso até... Ó, estou em repouso. O giz está no mesmo lugar em relação... Eu estou medindo a distância a partir do giz. Tá? Então, cuidado, abram a mente de vocês. O Sol está parado ou em movimento? Em relação a quê? Primeira pergunta. Em relação à Terra? parado. Em relação à Terra está parado. Só vai estar parado. Em relação à Terra está parado, desculpa. Em relação à Terra está em movimento, né? Senão seria ser mesmo horário do dia, né? Certo? Em relação a ele próprio, eu poderia dizer que o Sol está em repouso. Mas em teoria só muda o ângulo. Tá parado, não tá? Só muda o ângulo. Tá... O Sol está parado? Em relação à Terra? Não. Mas sabe o que é, galera? É que na geografia a gente usa o Sol como referência. Certo? Aqui na física eu posso dizer o referencial é a Terra, então o Sol está em movimento. O referencial é o Sol, então a Terra que está em movimento. E eu te pergunto, quem é que está certo? É a Terra que está em movimento em relação ao Sol ou o Sol que está em movimento em relação à Terra? Os dois? Quem é que está parado de verdade? Nenhum dos dois. O que, professor? O professor de geografia me mentiu? Não, é que para ensinar para as criancinhas a gente para o Sol e mexe o resto dos bichinhos. Mas aqui na física eu posso dizer, não, a Terra está parada aqui, paradinha. Vamos dizer que a Terra está andando agora. Até porque se nós pararmos o Sol, sabe qual é a velocidade da Terra? 100 mil km por hora. Tu acredita que essa bola de terra está a 100 mil km por hora agora? Nós iríamos se arrastar 100 mil km por hora em relação à superfície. Loucura, né? Ó, 100 mil km por hora. Por que eu não consigo? Por que não está tremendo já que nós estamos a 100 mil km por hora? Qual é a gravidade? Tem a ver com a gravidade, tem a ver com a inércia e uma série de outras coisas que nós vamos aprender aos pouquinhos. Galera, parabéns pela participação, embora o amigo tenha participado um pouco mais. Eu gostei de ver a galera falando aqui ou acolá e nós vamos resolver essas inquietações. Parabéns, garoto. Muito bom. Valeu, galera. Agora acabou, né? Agora acabou, né? Nossa.